conversar sobre tamanhos sistêmicos, tu te prepara, guria, para um aulão. Minha pro de 7 fôlegos. Tu te prepara para um mega aulão, que está conectado com tudo que nós estamos estudando. Deixa eu fechar o computador aqui para ficar menos coisa aqui na minha frente. Vocês estão vendo aqui que hoje vai rolar uns bonequinhos. Hoje vocês vão entender assim, tudo bem direitinho esse negócio. Se alguém me perguntasse assim, ó, Dani, você como uma professora de constelação, você diria que qual é o assunto mais importante? Uma pessoa tivesse que aprender um único assunto sobre constelação e esse assunto fosse definir tudo, você diria que esse assunto é qual? Sabe qual seria a minha resposta? Tamanhos sistêmicos. Um assunto que as pessoas falam pouco, porque elas não compreendem que isso é o X da questão. Se você entender isso, meio caminho andado, tá? Tô falando em termos de assunto. É claro que existem movimentos que são muito importantes, como por exemplo, o movimento do amor interrompido, de tomar os pais, etc. Tudo isso é essencial. Mas, se você quer entender os paranauê de constelação, se você quer entender por que uma coisa funciona ou não funciona na sua vida, qual que é o assunto que você tem que saber? Tamanhos sistêmicos. E é sobre isso que eu vou falar aqui, tá? Sob essa perspectiva de você entender. Esse é o assunto mais importante de constelação familiar. Por quê? Vamos supor que você está chegando, essa aula vai ser muito legal para você que não entende direito de constelação, mas vocês que são alunos, que já sabem tudo, vocês vão falar, eu nunca tinha pensado isso que você está ensinando, entende? Por isso que é um aulão. Muito bem, antes de eu começar aqui a explicar nos bonequinhos, na minha mesa sensacional, giratória e maravilhosa, eu quero explicar para você por que o assunto tamanhos sistêmicos é o assunto mais importante para você aprender sobre constelação. Quando a gente chega no universo da constelação, a gente descobre assim, olha, se alguma coisa não está rolando na sua vida, é porque alguma das 3 leis, das 3 ordens do amor, estão sendo infringidas. E a gente precisa descobrir qual é. Então, quando a gente vai fazer uma constelação, a gente vai para entender o que será que está acontecendo. E o constelador vai pesquisar pela perspectiva dessas 3 leis. Que leis são essas? Número 1, pertencimento, que diz o quê? Todos têm o direito de pertencer. Se houver alguma exclusão, desequilibra tudo, vai embolando o meio de campo, vai virando nó e chega uma hora, as coisas param de acontecer. Então, a primeira lei, lei do pertencimento, o que a gente olha? Quem foi excluído. A segunda lei, lei da hierarquia, que fala que existe uma ordem, né? E que se essa ordem de quem chegou primeiro e aonde está o assunto, tamanhos sistêmicos, se essa lei não for respeitada, as coisas param. E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, dizendo, olha, tem que haver equilíbrio nas trocas para que as coisas possam fluir. Agora, por que esse assunto tamanho sistêmico é tão importante? Porque está relacionado, o assunto tamanho sistêmico está relacionado à lei do meio, que é a lei da hierarquia. Então pensa, fica a lei do pertencimento aqui, a lei do equilíbrio aqui, e no meio, como vórtice da história, a lei da hierarquia. Pertencimento, não sei se eu confundi aí, vou repetir. Pertencimento, lei número 1, hierarquia, lei número 2, equilíbrio, lei número 3. Então entenda que essa lei do meio, ela vai ser influenciada por uma e influenciar a outra, tá? Então, se deu problema na lei do meio, travou a roda, o negócio não funciona. E qual é o principal problema que pode dar nessa lei do meio? Tamanhos sistêmicos. Então, explicando bem bonitinho, para vocês funciona assim. Vamos imaginar uma situação ideal, tá? Ideal, que é papai e mamãe se amam. Vou
fazer aqui para você. Papai e mamãe se amam, e aí eles se unem, e aí eles têm você. E aí cada um deles está ocupando o seu papel, o seu lugar maravilhosamente na vida, e aí você pode vir e pode ocupar o seu lugar. E crescer e se desenvolver e a sua vida fluir. Esse seria o ideal, tá? Que você, que está me ouvindo, pudesse ocupar o seu lugar na sua vida. A maior parte das pessoas vive problemas na vida sem nem ter a menor ideia disso, porque não ocupa nem o seu lugar e muito menos o seu tamanho. Então pensa que se existe a sua história de vida, existe o destino que você tem para viver, esse é um lugar seu. Mas para você poder encaixar neste lugar, você tem que poder ocupar o seu lugar e tem que estar do tamanho certo. E como é que os negócios de tamanho começam a desandar? Porque é aí que é a questão. Então pensa o seguinte, ó, vamos supor, primeiro problema bem bobinho. A mamãe e o papai não se dão bem e a mamãe decide excluir o papai. Sai, papai. Ou o papai vai embora. E aí fica você e a mamãe. Só que como houve uma exclusão, é como se fosse uma dança das cadeiras. Alguém saiu, alguém entra no lugar. Então, agora a filhinha já não pode mais ocupar o seu lugar. Por quê? Porque na dança da cadeira excluiu o papai, então ela vem e ocupa este lugar. Só que ela consegue dar conta deste lugar aqui? Não, ela fala, eu não vou dar conta, esse lugar é muito grande, como que eu vou ocupar o lugar do meu pai e corresponder a essa expectativa? E ela fala, eu preciso crescer de tamanho. Mas ela não tem noção exata de como é que faz isso. Na maior parte das vezes, ela erra a medida. E para conseguir dar conta de ocupar o lugar do papai, ela começa a distorcer a própria noção de tamanho. Entende? E aí chega na vida adulta, ela está ocupando o lugar dela? Não, ela está de um tamanho muito maior, ocupando o lugar do papai. E aí o que acontece na vida dela? Todos os lugares ela começa a ter problema. Por quê? Ela não está nem no lugar dela e nem do tamanho dela. Entende? Então, para eu ocupar o meu lugar, tem que estar todo mundo no lugar. Ou seja, se alguém foi excluído, automaticamente, quando eu chego, eu já ocupo um outro lugar. E o fato de eu ocupar um outro lugar já faz com que eu fique de um tamanho errado. Tá? Vou dar uma outra opção para você entender que não é só essa possibilidade. Vamos supor que tem a mamãe, tem o papai, e aqui tem a mamãe e o papai da mamãe. Só que a mamãe, a vovó, morreu. Morreu muito cedo e a mamãe ficou com o amor interrompido. Então ela se relaciona com o papai, mas o relacionamento não vai muito bem. E quando eu chego, eu falo, a mamãe está sofrendo muito. Por que será que a mamãe está sofrendo desse jeito? Porque ela sente muita falta da vovó, porque a vovó não pôde cuidar dela. Não tem problema. Eu assumo o lugar da vovó e vou amar a mamãe como se eu fosse a mamãe da mamãe. Entende? Por quê? Por quê? Porque quando eu chego no sistema, o meu amor é bem molinho, a minha identidade é bem molinha e a única coisa que eu quero é ser útil. Eu quero com o meu amor servir, é um amor cego. Então, a partir daí, eu ocupo a cadeira que tiver vazia. Entende? Então, veja, para você falar, Dani, qual é a chance disso não ter acontecido comigo? É bem pequenininha. Porque se houve exclusão, naturalmente ficou uma cadeira vazia. Quem chega no sistema, qual a primeira coisa que essa pessoa faz? Ocupa aquela cadeira. E isso naturalmente vai repercutir que essa pessoa passe a ter um tamanho equivocado. Tá? E esse tamanho equivocado, ele vai fazer, cadê minha caixinha de bonequinhos? Ele vai fazer com que a gente, agora as tecelãs vão ficar loucas com o entendimento que vocês vão ter. De um negócio que vocês complicam, e agora vão ver que é bem mais simples do que você imagina. O fato de eu distorcer o meu tamanho faz, obviamente, que eu
não tenho noção exata do meu tamanho. Então, eu fico deste tamanho sempre? Não. Tem horas que eu fico de um tamanho muito menor, porque cansa. Imagina que você fica... Aí você fica grandão. Aí tem uma hora que você fala, ai, acho que eu não vou dar conta de ficar desse tamanhão. Ai, eu vou ficar bem pequenininha. Então, ou você fica muito grande ou você fica muito pequena. Ou você assume a heroína ou a donzela. Quando eu oscilo, ai, Dani, eu não sei se eu sou a heroína ou se eu sou a donzela, quer dizer o quê? Quer dizer que você está ocupando um lugar que não é seu. E por isso você fica com essa oscilação de tamanhos. A questão de ser heroína ou ser donzela é apenas uma oscilação de tamanho de quem ainda não ocupa o próprio lugar. Entenderam que coisa simples? Entender a heroína e a donzela entendendo a questão de tamanhos? Tá vendo como o tamanho sistêmico é o assunto mais importante para você entender por que as coisas estão travadas? Tamanhos sistêmicos. Então, a gente pode, gente, ficar aqui num jogo de bonequinhos pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra você e a gente pode, assim, falar aqui de inúmeras variáveis que faz com que você fique do tamanho errado. Então, a grande verdade é que a maioria avassaladora de nós começa a vida do tamanho errado. Por quê? Porque tem sempre uma cadeira faltando. E a gente, por amor, vai ocupar aquela cadeira. É até bem bom quando a cadeira tá mais perto de entender. Ou seja, qual é a cadeira que tá faltando? A cadeira do papai, óbvio. Nossa, tão mais simples. E quando não é a cadeira do papai? E quando a vovó tinha uma irmã que se matou. E aí, quando eu chego, eu ocupo aquele lugar. Daí eu tenho o quê? Esquizofrenia, depressão e não sei o quê. Não faço a menor ideia do porquê que eu tenho aquilo. Não sei porque eu não consigo ter alegria na minha vida. É porque você tá sentado na cadeira errada, gata. Essa cadeira não é a sua, mas quando você chegou, sentou na cadeira ela tá falando aqui, ó, a cadeira do irmão que morreu. Então, a grande questão, por que constelação é tão sensacional? Por que viver esse processo todo é tão sensacional? Porque a gente finalmente, quando aprende a olhar para o sistema a partir da perspectiva das leis, você finalmente entende os problemas. Vou tirar aqui que a pergunta tá muito grande, mas eu vou responder essa pergunta. E como que faz para voltar para o lugar? Primeiro você tem que descobrir, não é mesmo? Você tem que começar a desconfiar que você tá no lugar errado. E aí, por isso que a gente faz todo um processo de estudo, de investigação, de um processo de terapia no Constelar para você identificar as cadeiras, identificar quais são as leis, qual é o resultado quando infringe uma lei, e aí você começa a entender, e aí a partir desse processo de consciência a gente vai voltando. Então, esse jogo das cadeiras, né, vai deturpar o meu tamanho, o meu lugar, a maneira como eu amo, vai fazer com que eu faça votos cegos, por exemplo, votos de lealdade, tantas coisas que vocês assistem eu falando aí no feed, certo? Aí vamos voltar para um assunto mais tranquilo. Então, o que seria o ideal? Ah, tá bom, ideal. Mamãe, papai, eu vou, cresço, lindo, maravilhoso, e vou para a vida do meu tamanho normal. Deixa eu achar um outro bonequinho aqui. Cresço, fico adulta, conheço um moço, falo, ai, que moço bonito, namoro com o moço, ou tenho meus filhotinhos e assim vida que segue. Só que, quando eu saio de casa do tamanho errado, eu vou conhecer o moço. E aí, o que vai acontecer? Deixa, eu vou botar mais pertinho. Olha o tamanhinho do moço perto dessa moçona. Então, como é que você sabe se você tá do tamanho errado porque ocupou uma cadeira que não era sua? Quais são os sintomas do tamanho errado? Uma sensação de exaustão, porque é exaustivo ocupar uma cadeira que não é a sua. Um sentimento de injustiça profundo, uma raiva
Mas uma raiva que se você pudesse, você dava com a panela de pressão na cabeça do querido. Por quê? Porque depois que eu saio aqui da esfera doméstica e falo, ai, finalmente, né, querida, agora vai ser tudo bem. Só que eu saio com um sentimento de, nossa, eu tô exausta de ocupar um tamanho que não é meu e ocupar um lugar que não era meu e todo esse monte de expectativa pra cima de mim. Agora, obviamente, eu espero que você vai me compensar. Entende? Só que o querido nem sabe disso. E você tá tão viciada em ser desse tamanho gigante que você não deixa ninguém fazer nada na vida, não é mesmo? Até porque você quer o quê? Ser reconhecida, junto com as conversas do Código de Prosperidade. Você quer ser reconhecida por tudo que você fez, estando no lugar errado, do tamanho errado. E vai rolar? Não. Não vai rolar. Entende? Então, essa é a situação do casamento. A mesma situação no trabalho, eu não sou reconhecida no meu trabalho. Eu faço mais do que todo mundo, mas eu não sou reconhecida no meu trabalho. Ou o papai foi embora. Os homens não são confiáveis. Aí eu vou trabalhar. E o meu chefe é o quê? Um homem. E eu olho pra ele com que olhar? Com o olhar da cadeira que tá faltando aqui. Porque é o modelo que eu tenho. Não é mesmo? Então eu falo, bom, eu não tenho uma boa experiência com homens. Vamos ver se você pode me surpreender. Ele tem alguma chance de me surpreender? Não. O que eu tô querendo dizer? Que para fora da esfera doméstica, esse drama da cadeira errada vai se reproduzir em todas as suas relações. É quase uma loucura. Um sentimento que você fala, gente, pelo amor, toda relação profissional, todo chefe, eu sempre vou ter esse problema? Por quê? Porque você tá do tamanho errado. Então, como é que resolve? É de entender que resolve? Não. Entender ajuda, mas não resolve. Por isso que tem todo o processo de sentir, tem todo o processo de expandir a consciência, de aceitar esse monte de lei que a gente fala, mas que monte de lei é essa que não me favorece nunca? Leis que já existiam antes de você chegar, sabe? Não tem... eu sei que vocês têm uma expectativa, assim, de numa live, tipo assim, Dani, você pode me dizer, por favor, qual que é a frase que eu tenho que falar para resolver logo esse assunto? A palavra resolver é a palavra preferida das pessoas de tamanho errado. Porque a gente não resolve essas coisas. Porque essas coisas não são problemas. Elas te constituem. Aí você vai falar, mas a gente faz o quê? Então, o que eu falo que o Bert diz que a gente faz? Pra você ficar bem louca. O Bert fala assim pra gente, a gente concorda. A gente concorda. Uns problemas, demora pra gente chegar nesse nível, mas funciona assim. Então, todo esse monte de perguntas, né? Dani, e quando o irmão, e quando a mãe, e quando isso, e quando aquilo, e quando aquilo, e quando aquilo? Vou falar uma coisa difícil aqui, mas é a verdade. São perguntas de pessoas autoimportantes, ou seja, o meu tamanho é muito grande e eu quero entender especificamente na minha história, até porque quando eu fico de tamanho errado, eu naturalmente fico com uma autoimportância. Live vítimas não prosperam lá atrás. Então, eu quero contar detalhadamente a minha história. Por isso que é um processo, gente, de expansão de consciência, de compreender algo que já existe antes de você nascer, de entender que a vida tem um preço. Por isso que conforme a gente vai sendo trabalhado, a gente vai chegando na consciência de, bom, eu tomo a vida pelo preço que ela me custa. E vai se humildecendo e vai lidando com essas questões, tá? Agora eu vou começar a aprofundar os problemas. Porque teoricamente, ok, já entendi. Tá bom, já entendi, não sei como resolve, mas já entendi. Ok. Tá rolando uma barulheira aqui atrás. Tudo bem. Agora, o que eu quero que você compreenda que é assim, Dani, mas por que isso vai acontecendo? Deixa eu achar de novo a minha bonequinha. Perdi. Vai essa aqui.
Por que que isso vai acontecendo com a maioria de nós, né? Porque às vezes você fala, não, ó, eu tenho meu pai, tenho minha mãe, não sei o quê, mas isso aí não aconteceu na minha vida. Veja, quando a gente chega no sistema, qual que é o nosso tamanho real? Eu sou pequeno, certo? E, independente das circunstâncias, de como eu fui cuidado, de como eu fui recebido e tudo mais, se você tá vivo até hoje, é porque alguém cuidou de você. Só que é muito difícil pra gente ter a humildade de simplesmente tomar tudo isso da maneira como é, com gratidão, com humildade e falar, essa é a vida e eu vou fazer o melhor com a minha vida e ter prazer de viver e tudo mais. Isso é uma conquista, a gente não consegue isso de fábrica. Agora, por que que isso é tão difícil? Porque a gente teria que ter uma mega humildade e consciência espiritual que a gente não tem para simplesmente ser do nosso tamanho. O que eu tô querendo dizer? Que naturalmente se ouve eu falar isso, vai falar assim, é lógico, então quer dizer, todos os meus problemas é culpa dessa cadeira aí que tava vazia. Quem é que deixou essa cadeira desocupada? Só que o que eu quero que você entenda é que não é isso. Por que que a gente vai e quer ocupar a cadeira? Por que que a gente é movido por esse amor cego? Porque existe algo mais profundo. Agora a gente vai começar a entrar num assunto espiritual, onde as questões emocionais encontram as espirituais. Por que que é tão difícil? O Bert, vou fazer um parênteses, estou construindo um raciocínio complexo, tenha paciência. O Bert diz assim, perguntam pro Bert uma vez, tá aí numa família que tem um monte de filho, por que que um toma um destino difícil, por exemplo, senta na cadeira de quem se suicidou e carrega toda aquela questão do suicídio, e os outros irmãos não tomam aquilo? Como é que se determina quem toma para si um destino difícil e quem não toma? E o Bert diz que a alma mais fraca é aquela que toma esse destino mais difícil. E isso a grande maioria das pessoas não entende. O que quer dizer a alma fraca? E agora você vai entender. Por isso que eu falei que vai ser um aulão. Porque quando a gente chega no sistema, para que a gente fique forte, a gente tem que simplesmente conseguir receber as coisas da maneira como elas nos chegam e tomar aquilo e ir crescendo. Só que o Bert diz que a nossa consciência, ela não suporta simplesmente receber e não dar nada em troca. Então eu recebo a vida e eu chego no sistema, não consigo, não tenho humildade suficiente para chegar e falar, ok, eu recebi a vida, sou muito grata, mas isso não significa que eu vou sentar naquela cadeira ali, não. Eu não tenho essa condição. Por quê? Essa é uma condição espiritual. Porque a minha consciência, para ter pertencimento, ela fala, não, o que eu tenho que fazer para pagar a vida de volta? E esse é o mecanismo da culpa. Agora, calma que você vai entender. Então, isso vai gerando uma condição no emocional da pessoa que recebe, essa pessoa vai se afastando. Porque chega uma hora que ela não aguenta mais receber tudo aquilo e não retribuir. Esse processo aqui é o processo da adolescência, quando a gente já começa a se afastar e uma consciência de eu começa a se estabelecer forte. E eu minha mãe compra uma blusa e fala, ai mãe, que blusa ridícula, credo. Não, oh, mãe, não compra mais roupa pra mim. Deixa quando você for comprar, eu quero ir, eu escolho. Adolescência. Ai pai, não faz isso porque você é ridículo. Ou sei lá. Por que que o adolescente faz isso? Porque ele já não aguenta mais receber sem poder pagar de volta. Então o Bert vai dizer, olha que bonito, o Bert vai dizer que os filhos vão recebendo e vão se afastando e vão embora ingratos até conseguir de alguma maneira passar a vida para frente. Então, geralmente, quando os filhos têm filhos, é que eles começam a conseguir voltar. Entende? Por causa de uma condição espiritual. Calma que você vai entender. Nós estamos construindo. Aí, o Bert dá uma entrevista e perguntam assim para ele. Bert, e a culpa? Essa entrevista tá no YouTube. Bert, eu queria que você falasse sobre a culpa. E o Bert diz assim, olha, diante
de uma força eterna, de uma força maior, que ele está falando de Deus, ele diz, não existe culpa. Por quê? Porque a culpa, segundo um fenômeno de consciência, eu sei que você está falando, ai Dani, não estou entendendo, mas calma. A culpa, de acordo com um fenômeno de consciência, é aquilo que eu sinto quando não consigo retribuir a vida que eu recebo. Então, o Bert diz, diante de Deus, diante dessa força eterna, é impossível ter culpa. Porque a gente nunca vai conseguir dar mais para Deus do que Ele dá para nós. Aí ele diz, mas, presta atenção, mas quem se arroga, vou até ler direitinho como ele fala, quem se arroga um lugar, um tamanho, acima dessa força eterna, essa força se retira dele. Assim que o Bert diz. Ou seja, é isso que quer dizer alma mais fraca. Por quê? Quem é a alma mais fraca que toma o destino mais difícil da família e se coloca de um tamanho equivocado? Quanto maior a tragédia, quanto maior é a dificuldade familiar, maior é o tamanho da equivocada. O que determina eu ficar de um tamanho tão enorme? É que esta força da minha alma, que vem da força eterna, que vem de Deus, se retira quando eu me arrogo um lugar e um tamanho que não é o meu diante dessa força. Então, segundo esse entendimento do Bert, ele está dizendo o quê? Que, no fundo, a questão do tamanho é uma questão de orgulho espiritual. Então, isso quer dizer o quê? No fundo, quer dizer só que eu sou só tão inocente, tão querida, eu amo tanto que daí, porque tava a cadeirinha vazia, eu ocupei o lugar da cadeirinha vazia, e eu sou tão maravilhosa, e tadinha de mim, como que eu faço agora para poder voltar pro meu lugar e ser feliz? Então, o que quer dizer? Como é que eu faço, Dani, para ter força na minha alma, para permanecer no meu lugar e não ser tomado por todo esse destino difícil do meu clã? Da onde eu tiro força? Essa força é uma força espiritual de quem sabe o seu tamanho diante desta força eterna. Entende? Então, é isso, a alma mais fraca é a mais orgulhosa. Exatamente. Gente, eu tô num nível de orgulho dos meus alunos. Onipotência é querer ocupar esse lugar. Exatamente, gente. Como uma criança já pode ter uma alma fraca? Essa é uma verdade espiritual, gente. De conexão ou não com essa força criadora. Aí cada um entende de acordo com as suas crenças isso daí. Então, se a gente quer resolver, a gente tem que começar a resolver da onde é verdadeiramente o problema. Que é essa frase do Bert. Quem se arroga um lugar acima dessa força maior, dessa força eterna, tal força vai se retirar desta pessoa. Então entenda, por que eu entro numa dinâmica de compensação do meu clã e quero pagar uma conta que não é minha e quero fazer justiça com a minha mão e quero isso e quero aquilo? Da onde vem isso? Da onde vem isso? Do seu orgulho espiritual. Então, em essência, os nossos problemas de tamanho não é só porque, tadinho da gente, a gente chega no clã e tem uma cadeira vazia lá e a gente que é tão sensacional, tão evoluído espiritualmente, tão amor puro, a gente vai lá e senta na cadeira que não era nossa. E aí isso desanda a nossa vida por completo e eu preciso resolver de uma vez, Dani, esses problemas para poder fazer a minha vida fluir. Então vai demorar um pouquinho mais. Porque a gente tem que entender que o que nos move neste lugar de tomar um tamanho que não é o nosso, de sentar numa cadeira que não é a nossa, de assumir pra gente uma missão de compensação de uma tragédia do clã, da onde vem todo esse mundaréu de coisa? Do nosso orgulho espiritual. De um saber profundo do nosso espírito, é que eu não tô falando de religião,
Não tô falando se a sua família te ensinou uma religião, não ensinou, o que que a doutrina dessa religião ensina ou não. Não, eu tô falando de um saber profundo do espírito, de uma conexão profunda do espírito com a fonte da onde ele sai. E aí, como diz o Bert, isso são mistérios para além daquilo que a gente consegue catalogar. Mas fato é que umas pessoas sentem uma conexão profunda com essa fonte e outras não sentem. E por que não sentem? Orgulho. Então, quer resolver? Da onde que nasce o problema? Então vamos resolver. Nasce desse lugar. A gente nunca vai conseguir tratar isso olhando pro papai, pra mamãe, falando, tá bom, eu aceito você, mãe. Eu aceito você. Do alto do meu tamanho gigante, eu aceito você. Da onde será que vem isso? Orgulho espiritual. Culpa é coisa de criança. Ela falou, um dia você disse que a culpa era coisa de criança. A culpa, gente, é um mecanismo da consciência, segundo Bert Hellinger, certo? Que faz com que a pessoa se sinta em débito e precisa devolver. 1000 vezes bingo. É isso, gente. Então, é possível estar no lugar certo, porém do tamanho errado devido a esse orgulho? Claro. E a parte de sermos como criadores com Deus. Isso daí é confusão. É espírito de confusão. Vou explicar por que eu escolhi esse tema hoje. Nós estamos, o calendário judaico, né, o calendário bíblico, ele começa em Rosh Hashanah, que quer dizer a cabeça do ano, quando o ano começa e quando ele vira, né? Então, acabou de virar o ano. Quando acaba de virar esse ano, então, segundo o entendimento judaico, nós estamos... não nem vou falar dos números, senão vai entrar... em vários assuntos que não é o caso, né? Mas todo ano, quando a gente entra em Rosh Hashanah, que é esse começo do ano, né? A gente festeja a criação de Adão e Eva, né? Ou seja, a criação da raça humana como criação. E aí a gente tem 10 dias desse Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, até Yom Kippur, que é hoje, que são 10 dias de avaliação, de arrependimento, para que quando chegue hoje, a gente viva esse momento de perdão, esse momento de conserto, para começar as festas e começar um tempo de colheita maravilhoso e tudo mais. Cada um vai vivenciar esse processo, quem tem consciência disso, né? A sua maneira, entendendo de acordo com o seu nível de consciência, o que é arrependimento, o que é isso, o que é aquilo. Mas em essência é mais ou menos assim. É eu me entender criatura e voltar para o meu lugar. Ou seja, se eu festejo, né, mais um ano da criação humana, eu volto para o meu lugar de criatura e devolvo o lugar de criador ao criador. E quando eu olho dessa maneira, que essa é a teoria de Bert, quando eu olho para o meu pai e para minha mãe e recebo com humildade toda a vida que vem deles, deixo, né, eles ocuparem o lugar deles, a vida começa a fluir através de mim. É o mesmo raciocínio com essa fonte eterna. Quando eu deixo essa fonte eterna ter o poder que cabe a ela e fico eu no meu poder de criatura e não de criador, né? E falo, estou te devolvendo o seu lugar para eu poder ocupar o meu lugar. Então entenda que a gente não tem como ocupar o nosso lugar nessa dancinha pequenininha das cadeiras se a gente não deixa esta força eterna, essa é a fala de Bert, ocupar o lugar dela. Enquanto eu destituo esta força do lugar dela, eu me arrogo um lugar muito maior e quero fazer justiça com a minha própria mão, quero fazer as coisas acontecerem com a minha própria mão, não deixo a vida estar viva, entende? Então é um dia sensacional para você parar e falar, não sei muito bem, né? Ainda que você fale, não sei muito bem no que eu acredito e tudo mais, você não precisa definir uma crença agora, você só precisa ter a humildade de voltar para o seu lugar, entende? Falar, eu não entendo muito essas coisas aradas aí, mas se eu voltar para o meu lugar, bem de boinha, talvez eu tenha mais chance, né? Vocês estão entendendo, gente? É uma questão... O Bert, na sua sabedoria, gente, tão extraordinária. Olha, eu vou repetir de novo essa frase, que é sensacional. Olha, quem se arroga
um lugar acima dessa força, tal força vai se retirar dessa pessoa. E aí a gente fica à mercê dessa bagunça que é a história do clã e as escolhas erradas e etc, etc. Da onde vem a minha força? Como retornar ao meu lugar? Com humildade. A jornada espiritual e a jornada sistêmica são a mesma coisa, Dani? Podem ser. Podem ser. O Bert é sensacional, gente, porque ele coloca as coisas de maneira simples, entendeu? Você vê que, ó, um monte de gente aqui tem crenças diferentes e essa não é a questão. A questão não é a gente discutir crenças, a questão é a gente entender tamanhos sistêmicos e entender essa origem no lugar mais profundo, que é, se eu me arrogo este lugar, eu não tenho força para ter um destino particular. Eu fico refém desse destino mal resolvido do clã e fico à mercê disso, completamente tomada. Então, o primeiro conserto que você precisa fazer é com essa força maior. E aí no seu coração falar, olha, eu tô exausta de ocupar esse tamanho gigante, de querer fazer justiça com a minha mão, de querer fazer as coisas acontecerem na força do meu braço, sabe? Eu tô exausta. E voltar verdadeiramente para o seu lugar. Aí você vai ter muito mais força para a dança das cadeiras. Tem que fazer a dança das cadeiras? Tem que fazer a dança das cadeiras. É isso que é a proposta do constelar, né? Vamos olhar, vamos entender a sua história, vamos investigar isso, vamos entender que lugar que você tomou, quem que tá faltando, por que foi excluído, vamos incluir, vamos... Esse é todo o processo que a gente, por isso que é um processo de terapia profunda, um processo de investigação profunda, um processo de ampliação de consciência. Mas da onde você vai tirar força? É isso que eu quero que você entenda aqui. Olha quanta coisa. O que eu quero que você entenda aqui? Da onde você vai tirar força? Da onde a sua alma vai ter força? E aí, de novo, a gente está falando de uma coisa filosófica. O Bert diz assim, eu não tenho uma alma, mas eu participo de uma alma. Conceito filosófico, não espiritual. E aí, sobre isso, ele fala assim, uma pessoa, olha que lindo, ele fala, uma pessoa dizer que tem uma alma é tão absurdo quanto um rio dizer que tem água. Uma pessoa dizer, eu tenho uma alma, a minha alma, esse senso separado, né, é tão absurdo quanto um rio dizer, eu tenho uma água. Esse é o pensamento sistêmico. Então, quando é que eu entro nesse estado de humildade? Quando eu sou água. Sou água. Não tenho uma água, eu sou água. E estou sem resistência dentro do rio. E isso é um processo de ampliação de consciência, gente, que é difícil quando a gente tem a mente, né? A gente é muito... Não, mas eu não entendi. Mas isso, mas e aquilo, aí demora mais tempinho, um pouquinho. Mas, em essência, é isso. Em essência, começa... Quer que a sua alma tenha força para ter um destino para além da reprodução dos padrões do seu clã? Devolva o controle, o governo para essa força maior. E deixe com que o seu espírito tenha mais força do que a sua alma. O seu espírito conectado ao Pai dos Espíritos. Para que você possa se desenvolver para além dos emaranhados do seu sistema. Se você conseguir voltar para o seu tamanho espiritual, que é pequeno, fica muito mais fácil você voltar para o seu tamanho emocional dentro do seu clã e dentro das suas relações. É isso, é essa a mensagem principal que eu quero passar hoje para você. Vamos voltar para o tamanho de ser pequenos diante de uma força muito maior que não nos deve explicação. Ah, não entendo. Vai fazer o quê? Você não precisa entender, você precisa ter a humildade de se sujeitar. Né? Aí, o processo pode ser possível com todos.
se torna muito mais fácil com toda a família. Se você fizer esse concerto, né? Vamos aproveitar esse dia de concerto maravilhoso para fazer esse concerto de tamanho. Para depois, no emocional, as coisas vão começar a ficar muito mais claras para você, porque quando o seu espírito se conecta à fonte, você começa a ter entendimento espiritual das coisas. A luz começa a vir de dentro para fora. Aí fica tão melhor, Então, a proposta aqui não é você olhar... Dá pra gente estudar aqui todas as variáveis das relações? Não dá. Não dá, pois senão o tom estelar não tinha 4 meses, né? E a gente não ficava anos ali, né? Porque 4 meses, mas tá todo mundo... Quantos alunos aqui da primeira turma estão... Uau, nossa, eu tô entendendo. Quer dizer que eu não tinha ensinado antes? Não, quer dizer que a consciência precisa se expandir para assimilar o conhecimento, para ser transformado pelo conhecimento, sabe? Tem que caber, né? Lembra do funil? Tem que caber mais vida. Vocês estão se sujeitando ao processo, está acontecendo o quê? Está começando a caber mais vida, está cabendo mais consciência, vocês estão ampliando a consciência, essa consciência está tomando uma proporção que não é só emocional, mas que também é espiritual. E isso faz vocês fortes. Quanta força começa a fluir dentro de nós quando a gente sai deste lugar arrogante, sabe? Dos feridos, né? Porque também, gente, não é uma questão só dos tipo, então quer dizer que eu sou uma peste do inferno de tão orgulhosa que eu sou? Não, quer dizer que é muito difícil lidar com essa memória de dor tão gigante que existe no clã. É natural, né? Que a gente desenvolva esse senso de justiça própria e se arrogue esse lugar, né? Mas é possível, se a gente se humildecer, é possível. Que vocês tenham tempo de concerto. Posso falar? A gente vai terminar aqui. Tem um minutinho só assim, ó, de silêncio profundo. Assim, ó. Um minutinho de silêncio profundo. E falar, eu quero voltar pro meu tamanho. Para que essa força eterna possa fluir através de mim. Vai ser lindo, vai ser bem mais fácil vocês consertarem os tamanhos sistêmicos dos relacionamentos de vocês. Se vocês acertarem aonde nasce o problema, que era essa a minha ideia aqui, tá bom? Um beijo para vocês.